Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Dali, estou de volta para mais uma aula com vocês. A nossa aula hoje é língua portuguesa e vamos continuar falando de um gênero importante que nós falamos na aula passada, sobre reportagem. Estão lembrando? Então agora a gente vai continuar falando um pouco mais desse gênero e compreender um pouco mais. Mas para a gente iniciar nossa aula, vocês vão acompanhar um vídeo bem legal sobre reportagem e depois a gente vai ver alguns exemplos aqui comigo, tá bom? Vamos lá aí na tela. Olá pessoal! Neste vídeo vamos falar sobre o gênero textual reportagem. Reportagem é um gênero textual ligado ao texto jornalístico, sendo vinculada nos meios de comunicação, rádio, televisão, internet, jornal, entre outros. Apesar de se parecer com a notícia, a reportagem não se prende à cobertura de um fato. Com o objetivo de informar sobre um assunto, nem sempre a reportagem está ligada a temas do momento. Elementos da reportagem. Os elementos da reportagem são levantamento de dados, entrevistas com testemunhas ou especialistas, análise detalhada de fatos, assinatura do jornalista. Discurso direto e indireto, recurso da polifonia. A voz do autor se mistura com outras vozes do texto. Vejamos agora um exemplo de reportagem. Livro de colorir conscientiza crianças sobre rota do plástico até o oceano. Ilustrada pela artista plástica Kalina Judziak, a obra mostra como o plástico está presente em nosso cotidiano e de que forma ele vai parar no fundo do mar. Por Beatriz Lourenço, 2 de agosto de 2020. O plástico é, atualmente, uma das principais ameaças à vida marinha. De acordo com a ONU, cerca de 8 milhões de toneladas desses resíduos entram nos oceanos a cada ano. Além de medidas urgentes, é preciso garantir também que as futuras gerações saibam como proteger os mares do planeta. Pensando nisso, a ONG internacional Oceanic Global convidou a artista plástica brasileira Kalina Judziak, mais conhecida como Caju, para criar um livro de colorir que tem como objetivo desenvolver a reflexão acerca do caminho do plástico até o habitat marinho. Intitulada The Plastic Journey, a jornada do plástico em tradução livre, a obra traça o percurso que o plástico faz de quando descartamos até a natureza. Criamos um meio interativo no qual as crianças têm um desafio, que é pintar os objetos. E com isso, elas acabam pensando sobre os perigos da poluição, conta Caju em entrevista a Galileu. Mostramos a quantidade de plástico que há no cotidiano em 7 temas: na cidade, no supermercado, na escola, no parque, em casa, na praia, até chegar no fundo do mar. O livro traz ainda dados mundiais e informações focadas nos Estados Unidos, onde foi lançado em junho. Os pequenos aprendem que um saquinho plástico tem em média vida útil de 12 minutos antes de ser jogado no lixo. E que 1 em cada 4 peixes no mar tem microplásticos em seu estômago. A cada página, o leitor entende que suas ações estão diretamente ligadas ao que chega aos oceanos. Para Caju, a obra é necessária porque pode ajudar a transformar o futuro do planeta. Além disso, ela ressalta que a presença dos cuidadores das crianças no processo da pintura é essencial. É importante que elas tenham um acompanhamento de adultos que as ensinem sobre o que está acontecendo com o meio ambiente, analisa a artista. Eles podem mudar seus hábitos se entenderem quais são as consequências. O projeto viralizou e chegou até o continente africano,
onde está sendo usado como parte da educação em uma comunidade em Camarões. Não à toa, a Oceanic Global decidiu ampliar a ação. O livro está sendo traduzido para outros idiomas, inclusive português e espanhol. O objetivo é adaptar informações importantes sobre a poluição dos oceanos para cada região em que o projeto for divulgado. Os desenhos feitos para a primeira versão do livro estão disponíveis no site da instituição e toda a renda obtida será revertida para a preservação dos mares. Vejamos agora a estrutura da reportagem. Título: o nome do texto. Um título de impacto é sempre importante na reportagem. Subtítulo: é um título secundário, apresenta mais informações sobre o conteúdo da reportagem. Entretítulo: são os itens abordados em uma reportagem. Janela: é o espaço com os trechos mais interessantes da reportagem, a fala de alguém, algum dado estatístico, etc. Box explicativo: quadro com informação suplementar, como dados numéricos de pesquisa, mapas de localização, contextualização histórica, definições de conceito, etc. Vejamos agora algumas diferenças entre notícia e reportagem. A notícia apresenta um texto informativo. Já a reportagem não tem como única finalidade noticiar algo. A notícia tem como objetivo narrar fatos pontuais, ou seja, fatos do cotidiano. Já a reportagem não tem como uma única finalidade noticiar algo. A notícia informa temas do momento. Já a reportagem apresenta temas de interesse geral, que são produzidos no espaço público, ou seja, aquilo que interfere no social. É isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula de gênero textual. Tchau, tchau e até a próxima! Então, vocês viram aí no vídeo, nós relembramos as partes que compõem uma reportagem e também podemos ver a diferença de notícia e reportagem. A notícia, lembrando que ela é veiculada em rádio, televisão, jornal impresso, tá? Que é aquele de papel que nós costumamos ler, mas também internet. Vocês perceberam esse detalhe aí? Na internet, a gente também tem contato com esse gênero textual. Ele é organizado da mesma forma. Tá? Só que é veiculado na internet, em sites, onde as pessoas publicam ali, tá bom? A gente vai relembrar alguns exemplos aqui para você ver um exemplo disso aí. Notícia veiculada na internet também, tá bom? Vamos aqui comigo, ó. Olha só. Esse aqui, ó, ele foi veiculado no jornal impresso, tá? Aí tem o nome da notícia, né? No caso aqui, voluntários transformam tecidos usados em roupas para crianças carentes do Brasil e da África. 2 países envolvidos. Aí a gente vê aqui a composição da notícia. Isso aqui é veiculado no jornal impresso. Vamos ver um outro exemplo, ó. Na internet. Quero que vocês vejam o exemplo aí da internet. Vamos lá, ó. Aqui vocês vão observar, ó, o GUE, né? Que é o Globo Esporte, que é a sigla desse aqui, veiculado na internet, que tem o site aqui, ó. Endereço, onde é veiculada essa notícia. Lembrando, olha só o título. Nós falamos, mas vocês não ouvem. Lázaro Ramos e atletas relatam luta contra o racismo. Olha só o tema, só pela manchete aqui a gente vê qual é o tema dessa reportagem. No caso aqui, ó, racismo, um tema muito importante, né, em nossos dias. A gente sempre fala sobre a importância disso, a gente ter esse respeito. Lembrando, esse mês de novembro que a gente fala um pouco sobre a consciência negra, a luta, né? Sobre o respeito aí. Olha o subtítulo. Dificuldades sociais e silenciamento do povo de pele escura são abordados, também por Marcelo Carvalho. Carvalho aqui.
ok? Aí tem uma imagem aqui do jogador, que é o Reinaldo, o ídolo do Atlético Mineiro. Essa notícia aqui, ela foi veiculada aqui, ó, na internet, tá? A gente vê aqui no Globo Esporte, a gente tem acesso a essa notícia. Aqui no finalzinho a gente vê a fonte, ó, que no caso é onde a gente pode encontrá-la aqui, ó. Depois de ler toda a notícia, organizada em 2 colunas, a gente vê aqui, ó, a fonte, que no caso é o www, a gente vê o endereço da internet, ok? Então a gente vê exemplos de notícias, elas são veiculadas não só no jornal impresso, mas também na própria internet. A gente tem acesso a essas informações. E na internet é um campo muito rico nesses tipos de notícias, que a gente põe lá a informação, por exemplo, sobre racismo, reportagens sobre racismo. A gente vê várias, né? Não somente essa que a gente acabou de ver, tá? Lembrando, como falou no vídeo, a reportagem ela aborda temas da atualidade ou de interesse, né, do público. Então é importante esse item na hora que a gente for falar sobre reportagem, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui comigo, vamos lá. Olha só, e essa reportagem aqui, ela aborda um tema, ó, atual. Governo do Pará anuncia mais medidas de prevenção ao novo coronavírus. Fala sobre o estado do Pará, no caso aqui, né? Mas fala um tema atual, coronavírus, que em todo mundo está acontecendo essa contaminação por esse vírus, tá? Aí tem uma foto, né, das autoridades aqui reunidas com o governador, tem uma informação para complementar o tema principal aqui, e aqui a gente vê a organização, ó, em 2 colunas, ok? Se você observar, ela inicia assim, ó, vamos lá. Em entrevista coletiva realizada no Palácio do Governo, em Belém, nesta terça-feira, dia 17, o governador Helder Barbalho anunciou o decreto que determina mais ações preventivas para evitar a circulação do novo coronavírus no Pará. Olha, entre aspas, estamos publicando em Diário Oficial Extraordinário nesse momento, que envolve medidas preventivas, preparando e reforçando a estratégia do Estado com o intuito de proteger a sociedade, disse o governador aos jornalistas. Vocês estão vendo o uso das aspas aqui, ó, porque essa fala aqui onde iniciou as aspas e aqui onde finalizou, ó, é a fala do governador falando aos jornalistas aqui na hora da entrevista, da reportagem. Okay? Então, a gente vê essas informações importantes aí numa reportagem. E lembrando, as reportagens trabalham temas do nosso interesse, falando principalmente do coronavírus, que é um tema bem atual nesse ano, né? Que todos nós temos passado por essa pandemia e situações bem difíceis em nossas casas, em nossas vidas pessoais, tá bom? Então, lembrando, esse gênero textual é importante e as partes que o compõem, elas são importantes quando a gente vai trabalhar na escola, a maneira que a gente vai produzir uma reportagem para poder identificar os dados importantes aí. A nossa aula termina por aqui. Já aguardo na próxima, tá bom? E não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras que a gente tem preparado para vocês com carinho, tá bom? Já aguardo na próxima aula. Tchau, tchau!